Bom, a ideia aqui é tentar montar uma molécula de glicose utilizando essas bolinhas de isopor, né? As pequenininhas aqui em branco, né, na cor natural do isopor, como hidrogênio, né? Aqui em azul o carbono e um pouquinho maior aqui em vermelho o oxigênio, né? Porque a molécula de oxigênio é um pouco maior do que a do carbono e o carbono é bem maior do que o hidrogênio. Qual é o princípio que impera, né, nessas ligações? O carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Isso significa que ele faz 4 ligações. Não uma, não duas, não 3, e sim 4 ligações. Como podem ser essas 4 ligações? O carbono ele pode fazer 2 ligações simples, quer dizer, desculpa, 4 ligações simples, né? Então seria isso daqui, 4 ligações simples. Né? Eu estou utilizando para isso o palito de dente, cortei pelo meio. Né? O carbono ele também pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, ou 2 duplas. Né? Então seriam 4 simples, ele pode fazer 2 simples e uma dupla. E todas essas ligações são ligações do tipo covalentes, com compartilhamento de elétrons. E qual é o objetivo dessas ligações? O objetivo dessas ligações é atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, como ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer mais 4 ligações compartilhadas, né, para conseguir mais 4 elétrons na sua camada de valência. Tá? Então eu posso ter 2 ligações duplas, mas a gente não vai utilizar nessa molécula. Nessa molécula nós vamos utilizar ligações simples e ligação simples e uma dupla. Tá? O oxigênio ele faz 2 ligações. Então, cada molécula de oxigênio ela faz 2 ligações. Vou aproveitar o buraquinho que tem aqui. Né? 2 ligações. Ou uma dupla. Né? Então, 2 simples ou uma ligação do tipo dupla. Como aquela que o carbono fez. Só que o carbono não faz só uma dupla. O carbono faz uma dupla, mais uma simples, ou uma dupla e mais uma dupla no caso. Então está aqui o oxigênio fazendo uma ligação do tipo dupla. Eu tinha colocado antes uns preguinhos aqui, pregar com ímãs, mas não deu muito certo. Então está aqui, o oxigênio ele faz 2 simples ou uma dupla apenas. Né? E o hidrogênio faz só uma simples. O hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência, precisa atingir 2, que é a regra do dueto, né? Para estar estável, então o hidrogênio ele faz apenas uma ligação. O hidrogênio é a nossa tampa, por quê? Porque não tem nada ligado, né? Ele sempre vai estar ligado a alguma coisa e não tem nada ligado nele, no caso. Bom, como eu monto uma molécula de glicose? Eu terei 6 carbonos, 6 oxigênios e 12 hidrogênios. A primeira coisa que eu faço numa molécula de carbono é ligar os oxigênios que fazem parte dessa molécula. Os carbonos que fazem parte dessa molécula. Então eu monto uma cadeia de átomos de carbono. Então aqui eu tenho 3 carbonos. Aqui eu tenho 4 carbonos. Esse é o problema dessas montagens. Nem sempre acontece como a gente quer, né? 5 carbonos. E aqui vamos ao 6º carbono. Ok. 6 carbonos. Então está aqui a minha cadeia linear de carbonos, né? Que eu tenho na minha molécula de glicose. A molécula está aberta. Né? A molécula fechada é depois outra história. Bom, para cada molécula de glicose eu tenho ligado
um hidrogênio e uma hidroxila. Então está aqui o hidrogênio ligado. E o que é uma hidroxila? Uma hidroxila é um oxigênio e um hidrogênio. Então vamos colocar aqui o hidrogênio ligado. O certo seria afiar esses palitos de dente aqui, deixar de ambos os lados afiadinhos, ficaria mais fácil. Dá um jeito de afiar isto. Então tá, e daí eu tenho do outro lado uma hidroxila, que é um oxigênio mais um hidrogênio. Vou evitar os buraquinhos já existentes, né? Então é assim. Esse primeiro carbono aqui é o carbono 1. Daí eu tenho carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Tá? Eu vou fazer o carbono 2, 3, 4, 5, 6 e depois eu volto para o carbono 1, que ele é o diferentão aqui do processo. Né? No carbono 3, eu tenho também uma hidroxila e um hidrogênio, só que eles estão do lado inverso quando comparado com os outros. Então aqui eu terei a hidroxila do lado, hidroxila que é oxigênio mais hidrogênio, né? A hidroxila do lado esquerdo e o resto do lado direito. Isso é uma característica da glicose. Não tem o que fazer. Não tem um porquê específico, né? É assim a molécula de glicose. Então aqui, oxigênio, hidrogênio. Né? Deixa eu tentar mudar isso aqui para ficar grudadinho aqui. Isso. Então tá aqui, carbono 1 ainda não está ligado a nada. Carbono 2 está ligado com um oxigênio e hidrogênio, que é uma hidroxila, um OH, e do outro lado hidrogênio. Carbono 3, oxigênio e hidrogênio, do outro lado o hidrogênio. Né? E eu continuo aqui. Carbono 4, oxigênio e hidrogênio, na hidroxila. Né? Aí o carbono 5, desculpe, carbono 4 do outro lado ali, só um hidrogênio. Se vocês forem perceber bem, uma molécula de água, né? Oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, para cada carbono, uma molécula de água. Por isso eu chamo, né, meu carboidrato de hidrato de carbono, né? Ou carboidrato, hidrato de carbono, água e carbono. Então, para cada carbono eu tenho uma molécula de água. E aqui, deixa eu cortar mais ligações covalentes, né? Que eu não havia cortado previamente. Então aqui eu farei mais ligações mais do mesmo, né? Então oxigênio e hidrogênio. Do outro lado hidrogênio. Né? Completando aqui minha cadeia de carbono. E aqui eu tenho o meu último hidrogênio, ou o meu último oxigênio aqui, oxigênio ligado com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio, e do outro lado o hidrogênio. Beleza. Agora imagine o seguinte, se eu fosse ligar aqui oxigênio, hidrogênio e mais um hidrogênio, o que aconteceria? Cada carbono precisa ter 4 ligações. Ia faltar uma ligação no carbono aqui embaixo, ia faltar uma ligação no carbono aqui em cima. Então eu não posso simplesmente ligar, como eu fiz nos outros, oxigênio, hidrogênio e hidrogênio no carbono 1. O que acontece no carbono 1? No carbono 1, eu tenho, isso aqui é uma molécula de glicose, tá? A glicose é uma aldose. E quando a gente estudou a aldose, nós vimos que você tem um oxigênio fazendo uma dupla ligação com o carbono 1.
Olha ali, uma dupla ligação do oxigênio com um carbono 1. Com essa dupla ligação, esse carbono 1 ele está com 1, 2, 3 ligações. Então, para ele completar as 4 ligações, falta apenas um hidrogênio. E o outro hidrogênio, porque teria 2 aqui, né? H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio. E o outro hidrogênio para completar essa molécula de água ligada a esse carbono 1? Aonde fica esse outro hidrogênio? Esse outro hidrogênio ele fica lá embaixo, aqui no carbono 6. Então está aqui, ó, no carbono 6. E pronto. Eu tenho aqui a minha molécula de glicose. Então a glicose ela possui no carbono 1 uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação covalente simples com hidrogênio e está ligado no carbono 2. O carbono 2 terá uma hidroxila, que nada mais é do que um oxigênio e hidrogênio, e mais um hidrogênio. Carbono 3, hidroxila e hidrogênio. Carbono 4, hidroxila e hidrogênio. 5, hidroxila e hidrogênio. E carbono 6, hidroxila e hidrogênio, e aquele hidrogênio que falta no carbono 1. Então, isto é uma molécula aberta de glicose. Por que aberta? Porque a glicose ela pode estar presente na forma aberta ou na forma cíclica. Depois eu farei um vídeo mostrando como ficaria essa minha apresentação aqui de forma cíclica, ok? Então é uma outra forma de você ver a mesma molécula de glicose, né? Olhando a partir dessas bolinhas aqui, então algo mais palpável, né? Para quem está com dificuldade em compreender a molécula de glicose. Okay? Espero ter ajudado.